Marcos, capítulo 7, versículo 24 em diante. Levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem sírio-fenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha, mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: por causa desta palavra, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Eu lembro quando eu era criança, a primeira vez que eu li esse trecho, eu achei tão estranho Jesus dizer que eram cachorrinhos. Mas há algumas coisas importantes aqui, e hoje eu gostaria de falar de uma grande mulher. Jesus vai para a região de Tiro e Sidom. Isso foi depois que João Batista foi morto, foi decapitado. E Jesus sai e vai para essa região, e ele está ali, diz ali no versículo 4, levantando-se Jesus, 24, desculpa. Levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Jesus estava ali com um propósito, ele estava precisando dar uma espairecida. Seu primo, João Batista, tinha acabado de ser decapitado. Sua cabeça foi levada num prato para a filha de Herodias. Então Jesus ele vai para lá para ficar sozinho um pouquinho. Algumas pessoas talvez já viram aquele robozinho que limpam as casas, uma peça meio redonda assim, parece uma enceradeira daquelas de antigamente, sem o cabo que a gente segurava, e às vezes a gente distraía e soltava e ela ficava girando sozinha, né? Mas o robozinho, você marca, você programa ele fica lá num lugarzinho, e no horário que você marcar, se é de madrugada, se é na hora que você está trabalhando, o robozinho sai dali e ele vai limpando a casa com o sistema que ele tem ali de colher pó. E ele vai ali, volta, bate para lá, e ele fica seguindo um percurso. Ele não cai na água, mas ele também não passa lugar que tiver a luz do sol. Mas depois de trabalhar um pouco, ele volta para recarregar as baterias. Ele volta para se abastecer. Se você procurar no YouTube, você vai achar gatos passeando de robozinho. Porque eles gostam, eles montam em cima daquele robozinho, o robozinho fica ali passeando e o gato fica ali todo belo, brincando em cima de um robozinho. Mas tem um horário que ele tem que parar, e ele volta, e quando ele entra naquele lugar dele, as baterias são recarregadas. Jesus ele sai daquela situação toda das multidões, e milagres e tudo mais, e ele vai para Tiro e Sidom. Ele vai recarregar.
E aí chega uma mulher, e ela fica sabendo dele, e diz ali, ele não pôde mais se ocultar, porque uma mulher ficou sabendo que ele estava ali. E ela vai até ele, ela começa a gritar, ela começa a pedir socorro. E ela pede tanto, 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 que a Bíblia diz que os discípulos já estavam cansados. Isso está lá no capítulo 15 de Mateus, porque ela gritava muito, ela dizia, Senhor, filho de Davi, Mateus 15, 22, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra nenhuma. Então seus discípulos, aproximando-se, disseram, mande embora, pois vem gritando, mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Eu posso imaginar aqueles olhares dos discípulos para ela, como que dizendo, chega, para, Jesus não é surdo. Mas Jesus não respondia nada para ela. Por que uma grande mulher? Jesus fala para ela, essa passagem, não é justo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Para nós é estranho, mas naquela época, para o judeu, todo gentil era como cachorro. Para o judeu, eles eram os reis do pedaço. E os que não eram judeus eram gentios, como está escrito na Bíblia. Gentil você pode substituir hoje por povinho. Não vale nada. E eles tratavam alguns como cachorros ferozes. Mas Jesus não usa a mesma palavra que os judeus usavam, se referindo aos não-judeus como aqueles cachorros que ficavam andando no meio das cidades. Eles eram os lixeiros da época, que não passava caminhão de lixo. Então, quando as pessoas terminavam de comer, o resto eles jogavam lá em qualquer lugar, e os cachorros brigavam entre si para ver quem ia comer. As pessoas não tinham cachorro assim a vida inteira, mas cachorrinhos, alguns criavam por um tempo dentro de casa, quando eram filhotinhos. Todo mundo gosta de filhotinho de cachorro, né? Nós já estamos na terceira labradora. Todas elas vieram grandes. E depois nasceu uma em casa, a Joy. Mas as três que vieram antes, as pessoas pegam o filhotinho, é tão bonitinho, é tão fofinho, mas ele vai crescendo, ainda mais labrador. Labrador começa a comer tudo. Uma das cachorras que nós tivemos era de uma casa no Chácara Flora, lá em Sumaré, e o quintal era bem pequeno, e nesse quintal tinha um botijão de gás. Um dia a família chegou para fazer a janta, não tinha gás. Foram lá fora, não tinha mais mangueira do gás. Trocaram por uma mangueira daquelas tipo metal. Outro dia voltaram, foram fazer a janta, não tinha gás. Foram lá atrás, não tinha mais a mangueira de metal. O abridor do fogão a lenha e do forno do fogão a lenha, tudo mastigado. E aí eles disseram, a gente quer dar. Fomos buscar lá. Uma delas veio até com pedigree. Mas aí a pastora sempre dizia, eu quero um pequenininho, eu sempre peguei grande. Aí a gente deixou nascer a Joy, hoje ela não quer mais um pequenininho, né? Alexandre que brinca, mas você não queria uma pequenininha? Então, veio a Joy, né? E olha o nome que você deu para ela, Joy, alegria, né? Ela não para. Mas Jesus se refere dizendo cachorrinhos, aquele animalzinho que alguns ainda tinham dentro de casa por um período. Mas ele está ensinando algo para essa grande mulher. Uma grande mulher que tinha uma grande necessidade. A necessidade dela era a filha endemoniada, a filha com demônios. Lá no trecho de Mateus, ela fala, minha filha está horrivelmente endemoniada. Não era só endemoniada, era horrivelmente endemoniada.
Na Bíblia você vai encontrar pessoas endemoniadas que, às vezes, só tinha algum determinado problema. Um outro ele não falava nem ouvia. Um outro ficava do fogo para a água, da água para o fogo, do fogo para a água, ou o demônio jogava para lá, jogava para cá. A Bíblia não diz qual era a manifestação do demônio na filha dessa mulher, mas ela relata dizendo horrivelmente endemoniada. E para os pais, qualquer coisa nos filhos é um grande problema. E ela vai buscar Jesus. Um pastor que nós conhecemos há um tempo, alguns aqui já estiveram com ele, pastor Géser, ele tinha trabalho com igrejas acerca de libertação de demônios. Ele já fazia projetos em várias igrejas, até que ele anunciou: nós vamos ter um módulo de libertação espiritual de crianças. Um irmão chegou para ele e disse: não, pastor, crianças são puras, crianças não ficam endemoniadas. E o pastor foi para casa pensando naquilo, pensando: será que eu estou realmente errado, querendo fazer um módulo de libertação de crianças? E aí, meditando na palavra, ele achou aquela passagem que acontece logo depois que Jesus é transfigurado no monte, e quando ele desce está uma muvuca embaixo, uma confusão, porque um pai trouxe seu filho endemoniado e pediu para os discípulos expulsarem, porque Jesus não estava lá, Jesus estava no alto da montanha, e os discípulos não puderam. E aí Jesus pergunta: há quanto tempo? E ele diz: desde a infância. Desde a infância o demônio pega meu filho, joga no fogo, depois pega do fogo e joga na água. O demônio estava tentando matar aquela criança. Aí você vai dizer: se o demônio matar a criança, ele fica sem casa. Não, ele não fica, ele vai para outra. Ele vai procurar outra casa aberta, que pode ser de um adulto, pode ser de outra criança, pode ser de um bicho. Mas a filha dessa mulher estava horrivelmente endemoniada. Os demônios, que são aqueles anjos que ficaram com Lúcifer, e a Bíblia diz que 1/3 dos anjos teve que sair de lá, e esses anjos caídos são os demônios, e eles ficam procurando alguém para habitar. E eles também gostam de crianças, porque se eles destruírem desde cedo, a vida inteira vai estar complicada. Você acha que assistindo uma mensagem na televisão você pode ser abençoado? Você pode ouvir uma boa mensagem e compreender a palavra e ser abençoado? Da mesma forma, até por uma televisão. Há muitas coisas na televisão que são preparadas para instruir crianças desde cedo com ideias contrárias à Bíblia. E às vezes os pais ficam tranquilos, está assistindo televisão. E às vezes o programa está ensinando coisas de bruxaria, de feitiçaria e várias outras coisas que têm surgido nos últimos anos. Coisas tentando induzir as crianças a dizer: não, é normal, é natural. E vão abrindo brecha. É importante que os pais observem, e às vezes as crianças veem o que os pais não veem. Às vezes a criança tem medo de alguma coisa, às vezes é um brinquedo e a criança tem medo, e os pais não veem nada. E às vezes os pais ficam com dó de jogar fora, de queimar, porque custou caro. Mas a criança às vezes tem medo daquele brinquedo. Às vezes a criança vê coisas na televisão que os adultos não veem. E vai passando. Esta mãe chega para Jesus e diz: minha filhinha está horrivelmente endemoniada. O inimigo, ele tenta de várias formas conquistar também crianças, conquistar juniores, conquistar adolescentes, conquistar jovens,
conquistar adultos. Sempre ele tenta achar uma brecha para entrar. Se ele achar um espacinho, ele entra, ele invade. Só Jesus para tirar. Ela estava horrivelmente endemoniada. Há muitas coisas acontecendo. O assunto desses últimos dias foi o filme que algumas pessoas estão levando as filhas para assistir. E uma pessoa especialista comentou que as pessoas vão felizes e saem em depressão depois de assistir o filme. Vão de rosa e saem deprimidos. Pesquise, dê uma olhada em algumas coisas que estão sendo anunciadas, cuidado, coisas que estão escondidas atrás do filme. E as mães às vezes acham que é sobre uma boneca. Vai ser um filme legal, vai ser uma coisa para criança. Mas na realidade há muita coisa ali escondida. A mulher chega para Jesus e diz: minha filha está horrivelmente endemoniada. Quando Jesus diz que não era justo tirar o pão das crianças e dar para os cachorrinhos, é porque Jesus veio com uma missão de alcançar as ovelhas perdidas de Israel. Esse era o início do projeto. Deus escolheu um povo para, através desse povo, trazer a salvação a toda a humanidade, inclusive para nós, os brasileiros. Mas Jesus veio para começar algo no povo judeu. Ele veio atrás das ovelhas perdidas de Israel. Quando ele mandou os discípulos ir às cidades, ele disse: vão atrás das ovelhas perdidas de Israel, sejam os judeus. Por que ovelhas perdidas? Porque aqueles que estavam responsáveis por cuidar das ovelhas, os pastores que seriam a liderança do templo, os sacerdotes e o sumo sacerdote e os que estavam lá, escribas e tudo mais, ao invés deles serem os pastores cuidando das ovelhas de Deus, eles agiram de forma errada e as ovelhas estavam perdidas. As ovelhas de Israel estavam perdidas. Jesus veio para iniciar, trazendo ovelhas para dentro do aprisco de novo, e depois, através destas ovelhas, alcançar outros. O evangelho se expandiu por meio de judeus. Pedro era judeu, os discípulos eram judeus, e foram eles os primeiros a sair pregando o evangelho, até que o evangelho chegou aos não-judeus e foi avançando, chegou à Europa, à Ásia, e chegou à África, e chegou à América, depois um tempo à América do Sul, mas começou com as ovelhas perdidas de Israel. Jesus veio com essa missão, as ovelhas perdidas de Israel, e ele estava numa região fora. Mas essa mulher, ela fez algo interessante. Os líderes do templo naquela época, quando eles chegavam perto de Jesus, eles chegavam como nariz empinado. A gente às vezes brinca, é tão orgulhoso que se chover morre afogado, porque o nariz está tão lá em cima, se acha tão importante que se chover vai morrer afogado. Os judeus eram assim, eles se achavam a última bolacha recheada do pacote. Eles se achavam os donos do pedaço, mas eles não se humilhavam diante de Jesus. Eles não abriam o coração. Eles eram perfeitos, eles não abriam o coração, eles se achavam perfeitos. E aí Jesus disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Quando a pessoa se acha boa, perfeita, com saúde, ela não procura um médico. Mas quando a pessoa está doente, ela fala: eu preciso de um médico. Alguns, né? Tem uns que fogem, não vão para médico de jeito nenhum. Há uns dias atrás, eu fui para o sepultamento de um amigo de infância,
E quando eu cheguei lá, o irmão disse, ele era igual o meu pai e o meu avô, fugiam de médico. A gente dizia para ele, vai no médico, ele não ia. Vai no médico, ele não ia. Os que se acham com saúde, eles não precisam do médico. Os que eram da liderança do templo, eles não procuravam Jesus porque eles achavam, quem é esse aí? Esse é um carpinteiro. Ele não é nem da linhagem, não vou nem procurar. Muita gente chegava perto de Jesus, muita gente empurrava Jesus. O pastor Macedo pregou numa das últimas mensagens sobre aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ela tinha uma hemorragia de 12 anos, já tinha gasto o dinheiro dela com médicos, mas nunca tinha conseguido a cura, e ela pensou, se eu apenas tocar na orla, na barra da roupa de Jesus, eu vou ficar curado. E no meio da multidão, talvez ela se agachou e foi engatinhando, não sei como que ela fez, mas ela conseguiu tocar a orla da roupa de Jesus, e Jesus parou, porque ele estava caminhando, e ele disse, quem me tocou? E aí os discípulos disseram, Jesus, está todo mundo te empurrando, e você pergunta, quem te tocou? Todo mundo tocou. Mas uma coisa é empurrar Jesus, e tem muita gente que vai empurrando Jesus com a barriga, né? Um dia eu aceito Jesus, quando eu for velho eu aceito Jesus, quando eu aproveitar bem a vida, então estão empurrando Jesus com a barriga. Muita gente empurrava Jesus e batia em Jesus, mas não eram curados. Mas quando a mulher do fluxo de sangue tocou Jesus, Jesus disse, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Eu senti que alguém foi curado por um toque. E aí ela chega e se apresenta. Então, chegar para perto de Jesus é uma coisa, mas buscar Jesus é outra. Aquela liderança do templo estava sempre atrás de Jesus, mas a intenção deles era achar alguma coisa para criticar Jesus. Há passagens em que eles dizem, por que os seus discípulos não lavam as mãos? A Jaqueline ministrou sobre isso numa das escolas dominicais de alguns domingos atrás. Por que os seus discípulos não lavam as mãos para comer? E aí a gente, na nossa cabeça de hoje, a gente pensa aí, então os discípulos de Jesus eram mal educados. Não, lavar as mãos era um ritual de pingar umas gotinhas no pulso, e aí pronto, lavei a mão, estou com a mão pura. Lavavam cama, não é que punha a cama debaixo do rio e dava uma chacoalhada, não, eram umas gotinhas aqui e ali, pronto, a cama está pura. Lavavam utensílios com gotinhas, havia um certo ritual. Se fosse hoje alguém fizesse isso, a gente ia dizer, volta lá e lava a mão de novo. Nem secou a mão. Menino geralmente não gosta de tomar banho. Eu lembro que uma vez eu entrei no banheiro, liguei o chuveiro, baixei a tampa do vaso, sentei e fiquei lá um tempo, fiquei lá pensando na vida. Depois de um tempo, desliguei o chuveiro, depois liguei de novo, depois desliguei, aí saí, minha mãe disse, toma banho? Tomei. Ela chegou perto, pôs a mão em mim e disse, você está seco, volta lá e toma banho. Toma banho. Não dá para enganar a mamãe, né? Não dá. Mas haviam rituais de lavar as coisas. Alguns discípulos, às vezes, ouviam esses judeus, líderes do templo, perguntando, por que seu mestre come e bebe com pecadores? Eles chegavam sempre perto para achar uma coisa para... Não sei se você tem alguém assim que sempre fica procurando alguma coisa para dizer, está errado, olha lá. Às vezes eles chegavam e criticavam porque Jesus fazia cura no sábado. Não pode curar no sábado.
E aí Jesus diz, mas se o seu boi cair no buraco, você vai tirar, né? Mas eu não posso curar um enfermo que está padecendo aqui há muito tempo, porque é sábado, mas você pode, no sábado, descer o buraco e buscar seu boi. Às vezes chegavam para perto de Jesus para colocar Jesus à prova. Então eles estavam sempre perto de Jesus, mas não recebiam nada de Jesus de bênção, porque a intenção deles não era correta. Alguns andavam atrás de Jesus porque queriam comer mais pão e mais peixe. Tinham comido da outra vez que ele multiplicou os pães e os peixes, e eles ficavam andando atrás de Jesus. É pão de graça, pão assim, pão e peixe, sem precisar ficar com cheiro de churrasco e de peixe. Já vinha prontinho, já preparado, o pão já pronto, não tinha que ficar no forno assando. Mas esta mulher, ela chega e ela abre o coração, e ela diz, minha filha está horrivelmente endemoniada. E aí Jesus diz para ela aquela frase, não é justo? Versículo 27 do capítulo 7 de Marcos, Jesus lhe disse, deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher respondeu para ele, Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Ou seja, as crianças estão desperdiçando comida. Lá em casa, às vezes, quando o Dudu e Laura comem e a gente vai limpar, a gente diz, um papagaio comeu aqui, né? É normal, criança vai arroz para todo lado, ainda mais quando o garfo voa, né? Tinha uma época que o Dudu ficava balançando o garfo, enquanto comia, era uma garfada e uma balançada no garfo. A mulher está dizendo, as crianças derrubam comida. Ela está dizendo para Jesus, ela traz aqui, ela demonstra uma grande fé, ela está dizendo, Jesus, eles estão desperdiçando o Senhor, mas se eu tiver só uma migalha, a migalha já vai ser o milagre que eu preciso. A migalha, se eu tiver a migalha, minha filha vai ser liberta. Na mesma época, com certeza, muitos daqueles que procuravam Jesus para fazer pergunta, para criticar, para descobrir como matá-lo, com certeza alguns daqueles tinham uma filha também endemoniada, ou filho endemoniado, mas iam atrás de Jesus com outras intenções. Outros também tinham os filhos endemoniados, mas iam atrás de Jesus, eu quero comer mais pão, eu quero aumento de salário, eu quero um carro novo, eu quero um cavaquinho novo, eu quero uma roupa nova, um óculos novo. E às vezes em casa a coisa está complicada. Essa mulher chega, essa grande mulher, que a gente não sabe se ela era alta ou baixa. Quando a gente fala o grande na frente, não está dizendo que ela era alta. Se eu disser uma mulher grande, é uma mulher alta. Mas quando a gente diz uma grande mulher, ela pode ser até baixinha, mas era uma grande mulher. Essa grande mulher procurou Jesus, ela abre o coração, ela tinha uma grande necessidade, a filha horrivelmente endemoniada, e ela diz, se eu tiver as migalhas, eu vou ficar feliz. Se eu tiver só as migalhas. É interessante, quando ela fala isso, versículo 29, então Jesus disse à mulher, por causa desta palavra, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Por causa dessa palavra. Jesus não precisou falar nada. Jesus não precisou nada. Ele disse, por causa dessa palavra, que foi uma palavra de fé. Ela está dizendo, se eu tiver só a migalha,
Já vai ser o suficiente. Jesus disse: o demônio já saiu da sua filha. E quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio já tinha saído dela. Ou seja, a menina não ficava, acho que nem na cama. A mãe volta e a menina está na cama. Se você voltar lá para Mateus capítulo 15, a mesma passagem da mulher cananeia, versículo 28 do capítulo 15 de Mateus, depois que a mulher diz: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem! Que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Que grande fé você tem! Há duas ocasiões na Bíblia que Jesus louva a fé de alguém. Uma delas é para essa mulher aqui. E a outra vez para quem foi? Foi para aquele centurião, um soldado romano, que chega para Jesus e fala: meu empregado, meu servo está morrendo, está doente. E Jesus diz: eu vou lá curá-la, eu vou na sua casa curá-la. E aquele centurião diz: Jesus, não precisa ir lá, porque eu tenho autoridade, eu mando para um soldado, faça isso, ele faz, eu falo, faça aquilo, ele faz. É só o Senhor falar que ele vai ficar curado lá em casa. E Jesus disse: esse homem tem uma grande fé. Porque para a maioria, Jesus tinha que ir na casa, tocar a pessoa, aí ela seria curada. Esse homem diz: Jesus não precisa nem ir lá em casa. São duas pessoas que Jesus elogia a fé: o centurião e essa mulher. E esse caso da mulher se torna o terceiro caso de cura à distância. Jesus curou muita gente por perto, tocando. Na cidade dele curou pouca gente, porque havia incredulidade. Mas no caso tanto do centurião que fala: Jesus, se o Senhor falar, meu empregado vai ser curado lá em casa. Então foi uma cura à distância. Jesus não foi na casa do centurião, e quando o centurião vai, o empregado está curado. Também tem o empregado do rei, que o filho está ruim. Jesus também faz a cura à distância. Isso está lá em João 4:43. E o caso dessa mulher: Jesus não vai na casa dela para dizer algo para o demônio sair da menina. Jesus só diz: pode voltar para casa, sua filha, o demônio já saiu, foi à distância. Houve um tempo nas igrejas que quando alguém ficava endemoniado, eles batiam a Bíblia na cabeça para sair o demônio, ficavam gritando: sai, sai, batendo a Bíblia na cabeça. Aí vieram aquelas Bíblias grandes, e no Rio teve um que começou a gritar: já saiu, pastor, já saiu, tá bom. Não precisa mais bater a Bíblia na minha cabeça. Não precisa bater a Bíblia na cabeça. Só uma palavra. Jesus não precisou nem ir na casa dela. Uma grande mulher. O que essa grande mulher ensina para a gente? Ela ensina que tem muita gente que vai perto de Jesus, mas não consegue a bênção. Que vai com intenção: eu quero algo para mim, eu quero carro novo, eu quero casa nova. De uma época as pessoas diziam: agora eu tenho celular e tenho fax. Hoje a gente tem que explicar o que é um fax, mas tinha gente que dizia: eu tenho fax em casa. Mas essa mulher, ela nos ensina muito. Ela nos ensina que chegar perto de Jesus, chegar perto de Cristo, se você tiver a humildade de abrir seu coração e dizer: Jesus, isso está errado na minha vida, aquilo está errado,
aquilo está acontecendo no meu casamento, aquilo está acontecendo lá no meu trabalho, eu tenho essas manias que são erradas e eu sei que eu não devo ter, eu tenho aquilo outro, diferente dos líderes dos judeus que chegavam e eles eram os perfeitos e Jesus era o errado em tudo. Curava no sábado, não lavavam as mãos e não sei o que, e andava com pecadores. Ainda hoje, dependendo de como a gente chega perto de Cristo, a gente vai ter a bênção ou não. A gente vai ter a libertação dos filhos ou não. A gente vai ter um conserto no casamento ou não. A gente vai ter mudança de vida ou não. A gente vai ter esperança e fé num futuro glorioso lá no céu ou não, dependendo do jeito como a gente chega perto de Jesus. Ainda que a gente esteja pertinho de Jesus, ainda que a gente esteja participando do grupo de Jesus, o Judas era do grupo de Jesus, mas a intenção dele era outra. Apesar dele ver os milagres, apesar dele ouvir as mensagens, apesar dele ter participado da distribuição dos pães e dos peixes, mas a intenção dele era outra, ele queria dinheiro. Ele metia a mão na bolsa, ele era o responsável pela bolsa, ele era o tesoureiro do grupo. E num dos trechos do Novo Testamento fala, ele metia a mão na bolsa, ou seja, ele roubava dinheiro das ofertas. Depois, como ele viu que Jesus não ia ser um rei, porque ele pensava, se ele se tornar rei, eu vou ser o tesoureiro do rei. Aí vai ser outra coisa. Eu não vou lidar com moedinhas, eu vou lidar com barras de ouro, eu vou lidar com muito dinheiro, mas aí ele viu que Jesus não ia conquistar o reino da forma que ele planejava, então ele pensou, eu vou pelo menos tirar o meu. Eu vou recuperar o atraso desses anos que eu estou andando com Jesus, eu vou vender ele. E vendeu por 30 moedas de prata, que era o preço de um escravo na época. Esse foi o preço que Judas vendeu Jesus. Então, ainda hoje, só chegar perto da igreja, participar da igreja, frequentar a igreja, ter uma responsabilidade na igreja, seja lá qual for, só isso não resolve. É importante a gente participar da igreja, sim, porque aqui é a nossa casa. Né? Assim como na sua casa, você cuida lá, ajuda, cada um tem sua responsabilidade. Né? Lá em casa, quem dá comida para os bichos sou eu. Então, eu tenho que cuidar. Comida para as galinhas, comida para os patos, comida para Mimi, comida para os cachorros. Né? Eu cuido. Então, na igreja também, que é a sua casa, comida para os cachorros do vizinho, quando eles viajam. Então, aqui na igreja é nossa casa. Ache alguma coisa para você fazer como membro da família e faça com alegria. Mesmo que ninguém perceba. Mesmo que ninguém pergunte quem foi que varreu a calçada ontem. Quem foi que... Mesmo que ninguém pergunte, faça com alegria, a sua casa aqui também. Mas o importante é chegar perto de Jesus como essa mulher, que vem, rasga o coração, se abre, se humilha, não desiste. Ela poderia, quando Jesus disse, não é certo tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos, ela poderia ter dito, então também não quero mais. Não quero mais, vou embora. Ela podia ter virado as costas para Jesus e voltado para a filha dela endemoniada, mas ela não desistiu, ela continuou ali. Há um bom tempo atrás, aqui na Adelaide, um casal começou a frequentar e às vezes ligavam, já não estão mais aqui, mas às vezes ligavam, mas estão com problema e tal, eu mandei ele embora. Aí a gente ia lá e conversava e tal, não é certo, vamos acertar o casamento, tá bom, a gente vai acertar. Então a gente ia atrás dele, então ela está disposta a acertar. Aí ele dizia o quê? Agora também não volto. Aí a gente voltava para ela e dizia então, aí a gente conversava com ele e falava, explicava, tá bom, vou voltar, pastor. A gente chegava para ela, então ele vai voltar sim. A gente conversou bastante, mas também agora eu não quero.
E ficava nesse joguinho assim. A mulher podia ter dito, ele está me tratando como cachorrinho, também não quero. Se não é do meu jeito, eu não quero. Ela continuou lá persistindo, argumentando com Jesus. E Jesus disse, que grande fé você tem. Pode ir embora para casa, sua filha já está liberta. Jesus veio primeiro para as ovelhas perdidas de Israel. Paulo, sabendo disso, lá em Romanos capítulo 1, 16 e 17, ele diz, pois não me envergonho do Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Paulo diz, pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. O que é Evangelho? Boa notícia. O Evangelho é boa notícia. Então, a igreja evangélica tem que ser uma igreja que tem boas notícias. E o crente evangélico tem que ser um crente que leva boas notícias. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus e também do grego. E Paulo, se fosse chegar para hoje, é que ele está escrevendo para os romanos, mas ele está dizendo primeiro para os judeus, mas depois para o grego, ele podia ir citando depois para os portugueses, para os brasileiros, para os japoneses, mas primeiro tudo começou com os judeus. Tudo começou com os judeus, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aí eu quero terminar com Hebreus capítulo 4, Hebreus 4, versículo 4:16. Hebreus 4:16 diz, portanto, em outras palavras, depois disso tudo que eu já falei, disso tudo que eu já escrevi, quando ele fala portanto, ele está dizendo isso que eu já comentei antes, e eu posso terminar essa mensagem dizendo, portanto, aproximemo-nos do trono da graça. Quem fica no trono da graça? Deus. Aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Essa grande mulher nos ensina que nós precisamos nos aproximar de Cristo com confiança, a fim de recebermos misericórdia, ou seja, perdão, graça. Graça é um favor imerecido. Quando alguém diz, eu recebi uma graça, eu recebi um favor, eu não comprei, e eu não ganhei porque eu mereci, porque eu não mereço. Graça é favor imerecido. Você quer receber um favor de Deus que você não merece? Chegue-se para Ele com confiança. Só Ele pode transformar aquilo que para você parece que não tem mais jeito. Só Ele pode realizar na sua vida algo muito melhor do que você tem tentado resolver até agora. Mas se você se aproximar com a intenção certa, até as migalhas que caírem serão uma grande bênção. Imagina se você se aproximar e ele te disser, senta aqui na mesa comigo e eu vou te dar, não as migalhas, mas eu vou te dar o pão, o feijão, o arroz, se for para a nossa linguagem de hoje. Se Jesus te disser, senta aqui na mesa comigo. Não precisa ficar embaixo da mesa, pegando só as migalhas.
Só que muitos que estão na mesa, às vezes estão na mesa e não deixam outros sentar, porque colocam tanto peso em cima das pessoas, que elas desistem de seguir Jesus. Ah, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro, você tem que mudar tal coisa, você tem que parar de ir lá, tem que... Papá. Ao invés de deixar Jesus trabalhar com a pessoa, e a própria pessoa vai dizer, eu vou mudar isso, Jesus está me dizendo que não é mais para eu fazer aquilo, Jesus está me ensinando isso, aquilo, outro. Mas às vezes a pessoa está em cima da mesa e está desperdiçando. E alguns estão recebendo a migalha e estão dizendo, essa migalha, oh, que bênção. Uma grande mulher, uma grande necessidade, nos ensina acerca de fé, porque ela foi chamada de uma mulher de uma grande fé. Hoje eu quero te dizer, abra o seu coração. Abra o seu coração para Jesus, não para mim, não para os irmãos da igreja, só se você precisar de aconselhamento bíblico. Mas abra o seu coração diante de Jesus Cristo e conta para Ele tudo que você está vivendo, que eu estou lutando com isso, eu estou lutando com aquilo, eu tenho aquela coisa que eu tenho até vergonha que a minha família saiba, eu tenho aquela outra coisa que ninguém sabe que eu realizo de vez em quando. Conte tudo para Jesus e fique ali, ainda que alguns discípulos comecem a olhar de cara feia para você. Continue ali aos pés de Cristo e aguarde até que Ele diga, pode ir, já fiz, já está resolvido, já curei, já libertei sua filha, sua filhinha, já libertei, pode ir para casa já. Vamos orar. Ó Deus, nós não queremos ser religiosos. O religioso é aquele que passa a semana vivendo a vida do jeito que acha melhor, nem se lembra de Deus, nem pergunta por Ele, mas quando chega no dia do culto, toma um banho, põe uma roupa de crente e vem para a igreja, para bater cartão e dizer, eu fui para a igreja essa semana, eu cumpri com a minha obrigação, para eu ficar com a consciência limpa. Não queremos ser religiosos assim, nós queremos ter vida com Deus, e para isso é importante que a gente tenha uma abertura, que a gente conte para o Senhor os nossos pecados, que a gente abra o coração, que a gente conte as dificuldades que temos dentro de casa, com a esposa, com o esposo, com os filhos, com os pais, com os vizinhos, com os colegas de trabalho, com pessoas desconhecidas que às vezes são uma tentação. Conta tudo para Jesus. Diga para Ele, Jesus, eu preciso de um milagre nesse quesito aqui. Eu preciso de um livramento, de uma libertação. E se aproximando de Jesus com confiança, crendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam, Ele é aquele que abençoa, você vai alcançar o que não alcançou até hoje. Você vai viver o que não viveu até hoje. Vai experimentar de Deus coisas novas que não experimentou até hoje. Mas tudo depende de como nos aproximamos de Cristo. Esse Jesus
que recebeu aquela mulher cananeia. É o mesmo Jesus que está hoje aqui. Porque ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estarei ali presente. Então Jesus está presente aqui. Ele disse para os seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias, até naqueles dias que parece que dá tudo errado, parece que quebra tudo, parece que Jesus está lá também. E às vezes ele está dizendo: você não vai pedir minha ajuda? Ou às vezes ele está dizendo: eu quero te ensinar alguma coisa com isso. Mas esse Jesus está aqui hoje. Aí no seu lugar, você e ele. Aí no seu lugar, está precisando falar algo para Jesus? Não precisa nem abrir a boca e falar. Jesus conhece os seus pensamentos. Ele sabe o que nós pensamos. Ele sabe o que o Léo está pensando ali agora. Jesus sabe. Então você pode conversar com ele em pensamento também. Faça uma oração agora aí no seu lugar. Vai pensando nas coisas que você quer colocar diante dele. Que você está precisando de mudança, precisando de direção, precisando de saber como sair dessa, precisando de transformação para não continuar nisso. Aí em pensamento vai abrindo o seu coração. Mas não queira as coisas do seu jeito. Deixa do jeito de Jesus, que é melhor. Só vai dizendo para ele o que você está precisando. Está precisando de perdão dos seus pecados? Ele pode perdoar pecados. Ele pode tirar culpa. Ele pode te fazer uma nova pessoa. Vai dizendo: Jesus, me perdoa. O Senhor sabe os meus pecados. O Senhor me conhece. Até mesmo aqueles pecados que estão aqui dentro da minha mente. O Senhor sabe. Vai orando aí. Vai orando. Vai orando. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está ouvindo as orações dos meus irmãos e irmãs, de cada pessoa que está aqui hoje, cada um que está agora em pensamento, orando. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está vendo essas orações. E o Senhor quer fazer a tua obra na vida de cada um que está orando agora. O Senhor já tem feito algumas coisas, o Senhor já tem mostrado outras, o Senhor já tem convencido que algumas coisas precisam ser mudadas. E obrigado a Deus, porque com a oração que alguns estão fazendo agora, coisas novas vão acontecer, porque estão chegando com confiança. Estão chegando dizendo: Jesus, até mesmo migalhas são bênção. Obrigado. Obrigado porque a palavra que foi lançada, ela vai produzir frutos. Em nome de Jesus. Amém.